Hokuroshibara, essa personagem mesmo aí que vocês estão vendo. Ela parece super simpática e fofa, e realmente ela é mesmo. Quem é mais atento também já deve ter notado que ela é a mesma personagem que eu uso nos meus vídeos e na foto de perfil do meu canal. Na verdade, eu uso a imagem dela pra muitas outras coisas, quando eu quero me representar. E será que tem algum motivo pra isso? Sim, tem motivo. A Ruka, como muitos já sabem, é uma personagem importantíssima pra mim. E não só ela, como todo o anime dela também. Eu ainda quero fazer um vídeo totalmente dedicado a Steins Gate, que é o anime da Ruka. Então, por isso, esse vídeo aqui vai ser bem mais focado só na Ruka, tá? Então, como eu tava dizendo, eu uso ela pra me representar em diversos lugares. Deixou de ser só uma personagem que eu gosto e que eu me identifico, e passou a ser uma personagem que me representa muito bem. Por isso, hoje eu quero contar pra vocês um pouco de toda a minha história com essa personagem e o porquê que ela foi tão importante pra mim. Hoje é dia de falar da personagem de Steins Gate que mudou a minha vida. Então, para começar, eu acho que é muito importante eu dar o contexto do momento que eu tava passando para que vocês possam entender melhor o meu momento e porque eu não vou contar a história pela metade, né? Então tá, tudo começa no ano de 2022. Pelo incrível que pareça, nessa época acontecia uma coisa muito engraçada, porque eu já sabia que eu era uma garota trans, e eu tinha certeza disso, mas adivinha o que eu fazia? Eu ficava me reprimindo por eu mesma na época ser super preconceituosa. Sim, eu já tive um momento assim e eu não me orgulho nem um pouco, tá? Eu acho que, na verdade, a grande maioria das pessoas que se descobriram LGBT ao longo da vida tiveram uma criação mais puxada para esse lado. Porque, claro, a maioria dos nossos pais também foram ensinados dessa forma. E essas questões nem eram tão discutidas assim na época deles, né? Então, eu sinceramente não julgo e não condeno eles. Não tô falando que eu concordo ou que tá certo, tá? Eu só digo que eu não julgo mesmo. Mas então, quem teve uma criação dessas sabe muito bem que isso faz com que você tenha alguns pensamentos preconceituosos, mesmo que involuntários. E aí, só ao longo do tempo que você começa a se tocar e a pensar um pouco mais com a sua própria cabeça. E começa a perceber que não é muito legal isso, né? Então, eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo sabe exatamente como é isso e como que é desgastante também. E bem, eu acho que eu até já cheguei a falar em algum outro vídeo que foi nessa época que eu já tava ficando louca pra poder usar roupas mais femininas e coisas desse tipo. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava falando pra mim mesma: ai, mas eu não posso pensar esse tipo de coisa, eu tenho que parar com isso, eu vou sofrer demais se eu for desse jeito. Ou seja, eu tava me reprimindo. É triste, gente. E eu digo isso porque me reprimir foi uma coisa que me causou muitas coisas ruins depois. E é por isso, inclusive, que eu não concordo com aquele pensamento de que uma pessoa escolhe ser trans. Ou que quando seu filho começa a ter alguns pensamentos assim, você tem que, sei lá, internar ele. Porque primeiro que eu acho isso muito desumano, e segundo que não é uma coisa que a gente escolhe. Eu mesma tentei me reprimir o máximo possível, e de certa forma isso só me dava mais certeza ainda de que eu não era o que eu tava me forçando a parecer ser, entende? Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. O importante é que essa foi uma época que eu realmente tava passando por um momento conturbado comigo mesma. E bom, eu fui fazer o que toda adolescente faz quando tem um problema. Vamos ver se vocês adivinham. Então, se você disse fugir, você acertou também. Mas o que eu fui fazer foi ir assistir anime. Não julga, tá? A minha forma de distrair a minha cabeça naquele momento foi assistindo anime mesmo. Mal sabia eu que 3 anos depois eu ia estar me matando de estudar e não ia ter tempo pra nada, né? Inclusive assistir anime. Bem, aí eu comecei a procurar um anime pra eu assistir, né? E pensa numa demora. Porque eu sou o tipo de pessoa que assiste os mesmos animes desde que eu era criança. Porque eu só conheço esses? Não. Porque queria ver o Patamon virando Angemon pela 20ª vez em um intervalo de 3 anos. Inclusive, Digimon é muito bom, anime da minha infância, tá? Mas, dessa vez, eu tava com vontade de assistir algo novo. E eu já tava com Steins Gate na minha lista. Porque, na época, eu fazia RPG, como eu já falei pra vocês. E quando eu tava lá criando uma nova ficha da minha nova personagem, eu tava pesquisando qual aparência que eu ia usar. E adivinha de quem foi? Adivinha, hein? Foi da Gold. Da melhor. Foi da Ruka, tá? Cansei de ficar fazendo suspense. Enfim, essa personagem tinha me chamado muita atenção pelo fato de que eu achei muita imagem e muita gente falando sobre essa personagem ser trans e coisas desse tipo. E claro, né, por eu já saber que eu era também, me interessou muito pra saber como que era esse anime e como que essa personagem era. Além de que eu não vou mentir que eu tinha ouvido falar muito bem desse anime outras vezes. Até porque é um dos animes mais bem avaliados de todos, né, gente? Podem respeitar meu Steins Gate, viu? Enfim, foi aí então que eu comecei a assistir Steins Gate. E eu terminei em 3
3 dias. O meu anime favorito, o anime que mais me marcou, foi terminado em 3 dias. Sim, como eu já tinha falado antes, o foco desse vídeo não é falar sobre o anime em si, mas sim da Ruka. Então, resumindo bastante pra vocês sobre o anime, Steins Gate conta a história de um carinha que quer se tornar um cientista. Ou melhor, ele já se considera como um, né? E o objetivo dele é fazer vários experimentos pra criar dispositivos do futuro, segundo ele, né? Que na verdade é um monte de coisa inútil. Mas o que é legal é que no meio disso tudo, o Okabe, que é esse cientista, ele acaba descobrindo que ele acidentalmente acabou criando um experimento que possibilitava a viagem no tempo. Quer dizer, não é bem uma viagem no tempo, é mais uma forma de você mudar o passado. Mas isso só vocês assistindo o anime pra entender melhor. Então, todos esses experimentos e essas loucuras do Okabe acontecem dentro de um laboratório que o próprio Okabe criou. E quando eu falo a palavra laboratório, não pensem em algo super sofisticado e secreto, tá? O laboratório deles é só uma casa normal, cheia de tralha. E ao longo do tempo, o Okabe vai chamando cada vez mais pessoas pra esse laboratório. E aí a gente vai conhecendo cada vez mais personagens. E uma dessas personagens é justamente a Ruka. Agora que a gente chega no principal do vídeo, tá? Então, para contextualizar um pouquinho para quem nunca assistiu, a Ruka é uma sacerdotisa de um santuário lá da cidade de Akihabara. Ela era amiga de outras pessoas do laboratório e aí ela conheceu o Okabe com o tempo. O jeito que eles se conhecem, inclusive, eu acho super bonitinho, porque basicamente a Ruka tava sofrendo um assédio e aí o Okabe vem para defender e ajudar ela. Muita gente não gosta dessa parte porque o Okabe fala essa frase aqui quando a Ruka fala para ele sobre o sexo biológico dela. お前が男だろうが女だろうが関係ない。そんなことはどうでもいい。 E assim, eu entendo porque acham esquisito. Porque essas pessoas acabam interpretando como se o Okabe não tivesse dando importância pro que ela é e pra identidade dela. Mas eu penso o contrário, sinceramente. Eu acho que esse ninguém liga se você é homem ou mulher tem mais um sentido de mas você é muito mais do que isso. Pra mim, é realmente o contrário do que as pessoas pensam. É uma forma de tentar consolar ela pra que, na verdade, isso seja só uma característica dela, sabe? E isso eu acho muito legal. Até mesmo pra mim, porque eu passei uma época da minha vida que parecia que tudo se resumia a eu ser trans. E na verdade não precisa disso, sabe? Porque é uma coisa que eu já falei pra vocês. Eu sou muito mais que só uma pessoa trans. Assim como qualquer pessoa trans é muito mais do que só isso. Tem toda uma personalidade e uma gama de valores e princípios que aquela pessoa tem e que fazem ela ser o que ela é. E o gênero acaba sendo uma coisa minúscula se você coloca em comparação. Mas por que não tem importância? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Tem muita importância. O que eu digo é que é só uma parte da gente. É só uma parte da Ruka e de quem ela é. Então, voltando um pouquinho, desde que os dois aí se conheceram, a Ruka já tava começando a sentir uns sentimentos diferentes pelo Okabe, digamos assim, né? Um frio na barriga aqui, um nervosismo ali, mas isso eu já explico melhor. Falando um pouquinho da personalidade dela, a gente pode dizer que ela é o tipo de pessoa que qualquer coisa chora e que é extremamente sensível, o que é outra coisa que me fez me identificar muito com essa personagem, porque eu sou uma pessoa mais sensível realmente. E nessa época era pior ainda, então era realmente como se eu estivesse me vendo ali. Sem contar também outras características dela, como falar baixo, ter o costume de olhar pra baixo, não aceitar elogios e várias outras, né? Eu acho que vocês já conseguem ter uma noção mais ou menos de como que ela é e de como que ela se comporta. Mas assim, eu também não vou negar que a Ruka é apresentada no anime de uma forma muito esquisita, eu vou ser sincera. E eu digo esquisita até com um certo eufemismo. Isso porque o Okabe deixa o tempo todo muito claro o sexo biológico da Ruka pra todo mundo. Isso porque a Ruka tem uma aparência de uma menina cis. E qualquer pessoa que vê ela vai achar que é uma menina cis. Mas o Okabe tá o tempo todo lá pra desmentir. Sempre falando coisas como mas é um cara, mas é um homem. E isso é triste, de verdade. Tudo bem, a gente ainda não sabia que ela era uma menina trans. Mas é bem estranho, sabe? E isso dá um desconforto desde quando ela começa a aparecer. E eu, como já tava me identificando bastante com a personagem e gostando muito dela e da história dela, é claro que eu ficava muito sensibilizada por esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que não teria como eu fazer um vídeo falando sobre essa personagem sem falar do momento de destaque dela no anime, que foi a parte do The Mail dela. É meio difícil de explicar isso sem dar spoiler, mas eu vou tentar, tá? Basicamente, como a Ruka já estava frequentando bastante o laboratório e já era membro dele também, ela ficou sabendo que eles conseguiram descobrir um jeito de mudar o passado e de uma forma que isso alterava o presente. E é aí, nesse momento, que a Ruka solta a frase que deixaria tudo completamente claro, e que é uma das frases mais impactantes dela no anime, né? ルカ君、過去にどんなメールを送りたいの？実は
僕女の子になりたいんです。は？僕自分の容姿があんまり好きじゃなくて、女の子になれれば少しは自信が出るかなって。Assim, não que ela já não seja uma menina, né? Mas eu vou relevar porque a gente sabe muito bem que Steins Gate é lá de 2009. E o Japão também é um país bem complicado em relação a questões LGBT. Tanto que a gente quase nem vê personagens trans em animes. E os que vê, ainda assim, muitas vezes são ridicularizados o anime inteiro ou invalidados com aquele termo trap, né? Que é o caso da Ruka, infelizmente. Então, eu realmente acho que o criador de Steins Gate escreveu uma personagem trans nesse anime. Ele só não deixou super claro por causa dessas coisas. Mas de verdade, o que ela fala nessa parte e o jeito que ela fala mostra muito bem o quanto ela realmente queria isso. E o quanto isso ia realmente fazer ela se sentir melhor. E assim, é por esse tipo de coisa que eu falo que pessoas trans conseguem se identificar muito bem com ela. Mas aí, enfim, acontece um monte de coisa e acaba que funciona o D-meio dela. Agora ela se torna uma menina cis. Porque menina ela sempre foi, né? E claro, depois de mais alguns episódios, começam a acontecer aqueles eventos que mudam toda a história do anime com a maioria. Quem assistiu sabe, essa parte é maravilhosa. Eu não vou dar spoiler. Então, resumindo, o Okabe acaba precisando desfazer os D-mails que ele fez pros amigos dele por um motivo em especial aí. E um desses D-mails era justamente o da Ruka. Mas pensa bem, uma menina trans que teve todo um trabalho e que conseguiu virar uma menina cis. Agora, ela não se sentia mais mal com seu corpo e não tinha mais todos aqueles problemas de antes. Tanto que agora dava até pra perceber ela menos insegura e bem mais feliz no anime. Você vai realmente tirar isso dela? É. O Okabe acaba precisando realmente fazer isso. A Ruka concorda por ela ser praticamente a melhor amiga da Mayuri, e eles precisavam fazer isso para salvar a vida da Mayuri. Mas claro, por mais que a Ruka tenha aceitado desfazer para ajudar a amiga dela, ainda assim dói muito. Okabe-san, onegai shimasu. Mayuri-chan o tasukete agete kudasai. 久しぶりに岡部さんと修行ができて本当に良かったです。もう言ってください。じゃないと僕泣いちゃいそうで。こういう時は例の合言葉ですよね。エルプサイコンガリコンクルーダエルプサイ。 Ai, eu lembro que eu me acabei de chorar nessa parte. Eu acho que isso é um evento canônico de todas as meninas trans que assistiram Steins Gate, né? A gente sabe muito bem como é isso. Mas eu acho que do jeito que acabou, era melhor assim, sabia? No fim, por mais que o anime trate a Ruka de uma forma que eu não gosto, eu acho que ela é escrita de uma forma muito boa. Porque como eu já disse um monte de vezes, quem é trans consegue muito bem se ver naquela personagem. Todas as questões dela e todos os problemas que ela passa é algo que a gente entende muito bem. E toda a confusão dela também, porque dá pra perceber muito bem o quanto ela tá confusa em relação ao gênero dela e o quanto que ela não sabe direito o que ela quer. Mas tá tudo bem, porque nem sempre a gente sabe. E talvez essa transfobia que ela sofre no anime inteiro seja justamente pra mostrar essa realidade, pra mostrar como que é a vida de uma pessoa trans, como que é você se apaixonar por uma pessoa e a sua identidade de gênero ser um obstáculo entre vocês. Afinal, a outra pessoa não te vê como você é. Mas eu tiro uma conclusão dela de um jeito bem mais positivo, sabe? Porque no final, ela acaba percebendo que não precisava ter nascido uma menina cis pra ser a mulher que ela é. Na verdade, ela sempre foi. Que ela nasceu exatamente do jeitinho que era pra ser, uma mulher trans. E adivinha, eu tenho exatamente a mesma percepção sobre mim hoje. Pra mim, é como se no final, realmente, o sexo biológico dela não importasse como o próprio Okabe falava. Porque ela continua sendo ela, independente do sexo biológico dela. Então, pra mim, a história da Ruka em Steins Gate é uma história de uma pessoa trans e da aceitação dela no final, mostrando que, na verdade, ela sendo cis ou não, não importa. Ela continua sendo uma mulher e ela continua sendo maravilhosa.
Tá, mas vamos pro que interessa, vai. Como eu já disse pra vocês, a história da Ruka e a personagem dela em si me impactaram de um jeito muito, mas muito forte. Eu fui assistir Steins Gate só pra me acalmar e conhecer um pouquinho de uma menina trans, porque como eu já disse, eu tava confusa nessa época também, porque eu tava me reprimindo e eu não queria aceitar que eu era uma pessoa trans. Mas adivinha, Steins Gate e principalmente a Ruka me ajudaram a finalmente me aceitar, a finalmente parar de ficar falando pra mim mesma: ai, mas você não pode ser isso. Ai, mas você vai sofrer muito. Ai, mas é melhor você esconder isso do que sofrer por causa dessas coisas. E adivinha? Eu percebi que não. Steins Gate me mostrou a importância de você aceitar quem você é. E se os outros não te aceitam e não te respeitam por isso, não importa, porque você sabe quem você é. A Ruka me mostrou muito sobre isso, de você não precisar ser uma mulher cis pra ser uma mulher. E falando de um jeito mais geral, de você se conformar com o seu passado e você aprender com ele. Não existe o se arrepender. O sentimento de, ai, mas talvez teria sido melhor eu ter feito aquilo, pode até chegar em algum momento. Mas logo você sorri e percebe que tudo aconteceu do jeito que era pra acontecer. E eu penso exatamente assim hoje. Eu não sou uma pessoa de me arrepender muito por causa de Steins Gate. Ai, mas você acha que você nunca tá errada? Então, de forma alguma, eu erro toda hora e todo dia. Eu sou extremamente hipócrita e eu tenho consciência disso. Só que eu acho que tudo acontece porque era pra ser assim. Era pra eu ter nascido com um sexo biológico masculino. Era pra eu ser uma menina trans. Eu acredito realmente que tava dentro dos planos de Deus pra mim desde antes de eu nascer. Assim como todas as incertezas e o tempo que eu me reprimi também eram pra acontecer. Ver a história de outra menina trans naquele momento me mostrou muito que eu não tava sozinha. Que o que eu sentia naquele momento não era só eu que sentia. E mostrou que tudo bem, na verdade. Assim, eu particularmente não gosto de ficar falando que eu tô sofrendo ou qualquer coisa desse tipo, porque primeiro que eu não gosto de reclamar das coisas. Eu não sou uma pessoa que gosta de reclamar. Eu acho uma coisa muito feia, inclusive. E segundo que eu amo a vida, sabe? E eu acho que a gente tem que viver muito bem ela e valorizar a vida. Cada problema que vem é só um teste e pode ter certeza que vai tudo melhorar. Todo mundo tem os seus problemas e nenhum é maior que o outro. São todos problemas. E por que não ajudar os outros com eles? Por que não ajudar outras pessoas trans confusas? Ou até pessoas que também não são. Pessoas que às vezes têm opiniões que podem ser classificadas como preconceituosas. Mas e daí? Vamos conversar do mesmo jeito? Vamos tentar se entender. Com calma, reconhecendo as hipocrisias de cada um e aprendendo um com o outro, sem combater ódio com mais ódio. E a Ruka também me mostrou muito que não tem problema eu ser uma pessoa sensível. Porque eu fui criada de uma forma que isso era tratado como uma fraqueza. E talvez possa ser mesmo. Quem sou eu pra dar uma verdade absoluta, né? Mas mesmo que seja, eu ainda sou. E enquanto eu me conhecer por gente, eu vou continuar sendo. Então, qual o problema? No fim, cada um tem uma forma que se comporta e que vê o mundo. E uma não é melhor que a outra e também não é uma verdade. Eu sou assim. E eu agradeço Steins Gate e a Ruka por ter me ajudado a me aceitar. Mas eu também agradeço as incertezas. Eu também agradeço as confusões e também agradeço aos problemas. Porque tudo isso me ajudou. E eu reconheço isso. E hoje eu sei o quanto que eu sou abençoada por tudo isso. Eu sei que vai ter gente que vai falar que esse vídeo é desnecessário, que vai falar que eu sou ingênua e que vai falar que eu vivo no País das Maravilhas, porque eu sempre ouço isso. Mas foi o que eu aprendi. Então, por que eu vou ter medo de ser eu por causa dos outros? Porque essa sou eu e eu não tenho que ter medo do que os outros vão achar do jeito que eu vejo o mundo e do jeito que eu me vejo. Porque isso diz respeito a mim e eu amo o jeito que eu vejo o mundo. Só isso basta. Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo. É muito importante pra mim, de verdade. Eu não quero mais ficar fazendo vídeo que supostamente dá certo. Eu quero começar a fazer mais vídeos assim, sem pensar na quantidade de views final, e me importando só em me divertir gravando e divertir vocês que estão assistindo. Muito obrigada mesmo. Tchau e sorriam sempre, viu?